está aqui, você pode se assentar. O louvor, ele tem um grande poder em trazer e começar a fazer transformação verdadeira dentro de nós. Quando nós cantamos, nós expressamos a Deus um sentimento de querer honrá-lo, de realmente desejar o que nós cantamos. E esse louvor fala muito sobre palavra de vida que Jesus tem, e nós confiamos nisso, né? E nessa noite eu queria trazer essa palavra, que ela venha ao nosso coração. Eu sei que só a palavra pode transformar a gente, o homem interior, conforme Paulo falou. Que quiser apagar aquilo, não sei se fica visível, Gu, pode aproximar mais a imagem aqui, Gu. Não vou ficar para lá e para cá hoje, vou tentar ficar aqui no meio. Se quiser focar um pouquinho mais aqui, pode ser, eu agradeço. São 8h32, vamos à palavra. Romanos 12:2. Eu creio que, primeiro ponto, para nós acreditarmos que há um poder que transforma, nós temos que dar crédito à palavra de Deus, amém, gente? Nós temos que ouvir a palavra, colocar em prática o que a palavra está falando com a gente. Nós vamos ser confrontados com a palavra, mas pela fé em ouvir a palavra, e a palavra de Jesus, e a palavra de Deus, que Jesus é o verbo de Deus. E quando nós ouvimos a palavra, nós sentimos na caminhada o desejo de aprimorar áreas da nossa vida que não estão legais, amém? Então, se você, primeiro ponto, você ouve a palavra, e essa palavra ela mexe com você, ela tem um desejo de esmiuçar você por dentro e arrancar o melhor para a glória de Deus. Por quê? Porque ao longo da caminhada nós aprendemos pela cultura, pelos ensinamentos de pais, de avós, coisas que são baseadas, né, na natureza humana, no psicológico, no psique, na mente humana. E quando você vai para a palavra, você não tem condições de entender a palavra conforme o raciocínio humano. Quem está me entendendo? Você não consegue entender a palavra com o raciocínio de um homem natural. Você vai falar, mas por que Deus faz assim? Porque Ele tem a habilidade de fazer assim. Aí você pode até não entender o que Deus está fazendo, falando, mas Ele nos desafia o tempo todo. Jesus sempre confrontava as pessoas e sempre dizia para elas, é bom que você não faça mais isso, para que não te suceda coisa pior. O que Ele está dizendo? Ouça a palavra, você viveu o milagre, então após isso, não dê um descrédito à palavra. Então não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, se Jesus, o próprio Cristo, o homem, o autor da vida, o criador do universo, o criador de todas as coisas, o criador da minha vida, da sua vida, Ele está propondo, olha, a minha palavra tem efeito sobre a sua vida, mas para isso você precisa acreditar, e para isso você precisa se abrir para o novo. Não é da tua forma, não é da maneira que você raciocina, é como eu estabeleço. Porque Ele está dizendo, quando você quer ter um padrão, vamos ter um padrão? A Bíblia diz que Ele está dizendo, olha, os humilhados serão exaltados. Os humildes são exaltados. Então com Deus parece que a gente tem um paradoxo, né? Nessa sociedade o que vale o quê? Cara, eu tenho grana, eu tenho poder, então eu tenho dinheiro. Então parece que o exaltado é esse cara que vale, né? Diante de Deus. E não tem nada disso. Quando você é humilde, você encontra em Deus um favor. Você alcança em Deus um favor de Deus.
você está entrando dentro da palavra de Deus. Presta atenção no que a palavra está dizendo para a gente hoje. Romanos 2,12 é uma palavra que vem trazer confronto, desafio. Romanos 12:2. Eu vou ler um só para você entender o que Paulo está dizendo aos romanos. Rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, não é morto, é vivo, santo e agradável a Deus. Então aí eu tenho certeza que é o vosso culto racional. Quando você entende isso, quando você está entendendo, olha, eu preciso apresentar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus está dizendo para mim e para você, Ele já está trabalhando dentro da minha vida e dentro da sua vida. Pode acender tudo aqui, pode acender. Se não fizer barulho, né? Acho que é só quando liga os instrumentos. Aí o 2 é a chave que a gente vai falar nessa noite. E não vos conformeis, agora ficou bom. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Paulo está falando renovar a mente, porque nossa mente não é legal, porque a gente aprendeu coisas que não é legal. Então ele está dizendo para mim e para você, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem? Para mim e para você. Aí que entra o grande conflito e o grande desafio. Aplicar a palavra dentro de mim, no dia que eu estou vivendo, do dia mau, o dia que esse século está dizendo. Às vezes o que tem grana é o que tem mais, às vezes aquele que é soberbo, que talvez é o que manda, e a Bíblia está dizendo, não, você precisa ser humilde para você entender que no reino de Deus, o menor é o maior, e aquele que se acha o maior vai ser o menor. Então quando eu entendo que a palavra de Deus está confrontando, transformar a mente, quem entende que o grande conflito da minha caminhada de fé e da sua caminhada de fé, ela paira na mente. Porque você vem para a igreja, alguns meses não começa a acontecer nada na sua vida, você sente algo bom, mas depois a sua vida não acontece grandes coisas, e você pensa, puxa vida, acho que a minha fé é uma fé tola, é uma fé inválida. Aí a tua mente começa a colocar coisas, não, então, se estão falando para mim ter uma fé, eu preciso alcançar coisas, eu preciso tocar em coisas, eu preciso ter coisas, eu preciso ser realizado com coisas. Isso é o evangelho que se prega por aí, né? Tentando iludir as pessoas com coisas. E na verdade o que a palavra está dizendo, você não entra no evangelho, no cristianismo para ganhar. Você entra para perder, porque você está perdendo o quê? Você está perdendo o jeito que você vivia, você está deixando de lado. São perdas, às vezes você fala, puxa vida, emocionais, amizades que você está deixando de lado, relacionamentos que você fala, cara, não é bom eu andar com essa pessoa, então você está trocando a mente, você está tendo uma mente sábia, porque o Espírito Santo está te capacitando para você não ter um raciocínio como o mundo tem, cara, vamos para lá, está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Aí o Espírito Santo fala, não, você é filho, você foi feito para a manifestação da glória de Deus, segundo a sua graça. Aí você entra em conflito, porque aí a televisão fala que você precisa ter coisas diante de Deus, e quando você pega um evangelho que esmiuça você, faz você sangrar por dentro, aí você fala, cara, mas o evangelho não é para ganhar, é para... Exatamente. Estava entendendo isso, foi em cima do púlpito que eu preguei esses dias. Eu falei, quando eu entro no evangelho, parece que eu vou me desfragmentando. Quem está entendendo? Eu vou me desfragmentando, cada dia eu perco um pouco de mim. Mas Cristo fala, quando você perde um pouco de você, eu coloco um pouco de mim dentro de você. Quando você senta a ceia, Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu. Então, eu sou o alimento que vai suprindo dentro de você, aquilo que você vai perdendo. Você não vai perdendo uma perda que é irreparável, não é uma perda que é necessária.
É uma perda que hoje em dia você precisa entender. Eu quero ter paz com Deus, eu quero entender a palavra dele, eu quero viver princípios, eu quero viver verdades. Tem tantas pessoas nesse mundo hoje, dentro de igreja, quebrando princípios, vivendo de maneiras erradas, vivendo de maneiras trapaceando os irmãos, enganando as pessoas, não sendo verdadeiro com as pessoas. Entra no evangelho para enganar pessoas, é um lobo vestido de ovelha. Usurpa dinheiro de ovelhas, até líderes, grandes líderes, a gente tem isso nos nossos dias de hoje. Aí Jesus fala: que voz vocês têm ouvido, o que vocês têm entendido do evangelho? Eu quero ouvir a voz que Jesus falou: eu sou a vida, e eu tenho a palavra de vida eterna para você. Essa palavra que tem que arrancar de dentro o meu eu. É essa palavra que tem que arrancar de dentro os meus egoísmos. É essa palavra que tem que esmiuçar aquilo que não serve mais. É essa palavra que tem que esmagar as minhas vontades. Porque ele está falando e ele fecha com a palavra, ele fecha com a perfeita vontade de Deus dentro de nós. Mas você já imaginou que tem gente que só vive a sua vontade mesmo estando dentro das igrejas? E se você está me ouvindo e vive vontades, você só vive para os seus eus, para os seus achismos, para as coisas que você acha, está errado. A palavra está te chamando para você repensar. Paulo está dizendo aos romanos, fala: gente, tem um modo. Você imagina o que acontecia naquela época? Nós estamos falando há 2000 anos atrás, um pouquinho menos. Mas Paulo está dizendo que uma verdade que se aplica no século de hoje. Hoje eu e você, nós temos que ter uma mente que as pessoas querem enganar, e você está dizendo: cara, eu não posso trapacear, eu preciso ser verdadeiro no evangelho, eu preciso ser autêntico no evangelho, eu preciso viver verdades no evangelho, eu não posso viver mentiras. Aí quando você começa a entender tudo isso, você começa a ser confrontado, e a cada dia que amanhece, você vai vendo que a palavra de Deus, ela vai arrancando de você aquilo que não serve. Porque se eu sou orgulhoso, eu tenho que entender que eu não entrarei no reino dos céus. Se eu tenho a soberba, que é a mesma coisa, a soberba, o orgulho, não me faz entrar no reino dos céus. Porque se eu tiver tão orgulho, tão grande no meu coração, que eu não consigo perdoar meu irmão, eu me acho mais do que o meu irmão, eu estou pecando contra o meu irmão, e eu estou pecando contra Deus. Então o orgulho pode te colocar fora do reino dos céus. Porque o orgulhoso que era Lúcifer, ele caiu do céu, ele foi lançado à terra, porque ele tinha orgulho, ele queria ser mais do que Deus, ele quis ter mais do que Deus, ele quis ter ambição maior do que a de Deus, e o Senhor lançou ele, porque ele sabia as intenções do coração. Então nesses dias nós somos desafiados a viver nesse século uma transformação da nossa mente. E quantas pessoas têm sido aprisionadas pela sua mente? Talvez você conheça. Ou talvez fala: pastor, sou eu. O medo chega, a ansiedade do amanhã, a preocupação, que eu falei esses dias, a que antecede uma ocupação, que é o lugar de Deus dentro de você. Sabe quem que você está ocupando? O amanhã. O amanhã não te pertence, o amanhã não é seu, o amanhã não é meu, o amanhã não é nosso. Agora é meu, agora é seu. Esse ar que você tem agora é seu, é o presente do eterno. Esse motivo que você tem de ver a sua família ao seu redor é agora. Agora é o motivo, agora é a razão. E eu tenho falado de 1 milhão de motivos para celebrar a Ele. Eu tenho falado de 1 milhão de motivos para engrandecê-lo. Eu não sei se você já pensou nisso, porque isso é uma mente que precisa ser transformada. Todo dia eu preciso colocar dentro do meu bolso uma palavra que me sacode, uma palavra que muda o meu caráter, que muda a minha postura. Se eu vou errar, a palavra de Deus está dizendo: você precisa ser transformado, rapaz. Você não pode fazer dessas coisas, você não pode fazer isso, você precisa ter paciência, você precisa ser moldado por mim. Aí quando eu me abro para o Espírito Santo, Ele vem e Ele trata dentro de mim. Tem gente que faz a oração mais besta ainda: Deus, dá-me paciência. Deus vai dar paciência para você, vai colocar sua sogra do seu lado, você ter paciência, vai colocar seu cunhado, vai colocar o seu patrão que é ignorante, vai colocar do seu lado para você ver se você vai ter paciência. Aí ele vai entender se vai ser transformado ou não, ou se só frequenta a igreja.
Esses dias de pandemia está revelando muita coisa, quem é e quem não é, irmão. Esses dias de pandemia está revelando os verdadeiros dos falsos. Eu já falei para você, existe fora do país, eles têm uma forma muito legal de examinar as notas falsas. Só que eles não ficam vendo as notas falsas, e são muitas, todo momento cria-se novas notas falsas. E eu vi esse comentário, e a pessoa falando que esse lugar, eles pegam a nota verdadeira, eles estudam a verdade, a verdadeira, porque quando ele se deparar com a falsa, só de pegar ele já sabe que é falsa. A Bíblia está dizendo a mesma coisa para mim e para você. Eu e você não temos que dizer, aquela igreja é assim, a outra é assim, outra é falsa, eu não sei. Eu tenho que entender que eu estou entendendo que Jesus está falando comigo, o que eu preciso viver. Que voz eu estou ouvindo, é a voz dele ou a voz das outras pessoas? O pastor falou para mim fazer tal coisa, mas chegou o meu vizinho e falou para mim fazer outra coisa. Tem gente que não ouve a mim e ouve o vizinho e bate a cara na parede. O vizinho fez axiologismo em alguma coisa, ele ouve o cara e não ouve o pastor. E pergunta para o pastor, o que eu faço? Aí eu dou o conselho, ele vai e faz o inverso. Então nesses dias nós precisamos entender, e esse lugar eu achei tão interessante que eles ficam um tempo investigando e fazendo manuseios da nota verdadeira. Nesses dias eu e você precisamos entender o que a palavra está dizendo. A palavra é verdade? A palavra muda dentro de nós um caráter, uma postura? Muda. Você está disposto a ser mudado pelo poder da palavra? Aí é outro detalhe. Pastor, quando eu sou confrontado, deixa Jesus operar em você. Tem cristão que carrega um porrete dentro do carro. Eu já vi. Isso aqui, para os tribulosos, ou qualquer coisa, eu dou umas pauladas, pastor. Eu já vi. Falei, engraçado, né? Nós temos tanto panfleto na igreja. Você podia dar uma palavra de Deus ama ele, não querer matar ele. Sabe por que ele aprendeu assim? O pai dele ensinou, homem é assim, homem tem que ser macho, não leva desaforo para casa. Leva não, seu bobão. Tem que ter sabedoria, você tem que ter entendimento da palavra. O que a palavra está desafiando eu e você, que o grande conflito está na mente. E depois da mente, sabe onde ele desce? Quem chuta? Coração. Coração azedou, aí já perdeu, né? Como fala, azedou o molho, né? Quando desce para o coração, azeda o molho. Quando desce para o coração, você entende que aí a mente já está ruim e a pessoa não vê motivo em nada. Eu sempre digo, eu sempre cito os dedinhos nossos, né? 10. Eu falo, qual área da sua vida está ruim? Qual área da sua vida está ruim? Pastor, das 10 áreas, coloca 10 áreas na sua vida que uma está ruim. Então não é as 10 que está ruim. Porque a hora que você está com a mente perturbada, a hora que você está com a mente confusa, que você não consegue raciocinar, você quer pegar um pelo colarinho, pelo pescoço e quase bater, a tua mente não está funcionando. Aí você acha que tudo aquele momento seu é o momento total da sua vida, e na verdade é uma área que está desajustada. Quem está me entendendo? É uma área só, não é as 10. Acerta aquela área que vai resolver a sua vida. Acerta uma área na sua vida que vai resolver as outras 9. Melhor, as 9 já estão bom, vai resolver, vai ficar perfeito. Porque na hora que vem a turbulência, tudo está ruim. A igreja está ruim, a palavra do pastor está ruim. O louvor, pelo amor de Deus, o louvor está horrível. E a pessoa fala um monte de coisa, está demorando, não sei o que, e vai. Nossa, você viu, a igreja não volta ainda. E a pessoa arruma 1000 coisas, porque a mente dela é o mesmo raciocínio de antes. Mas Cristo deseja que a nossa mente seja mudada. Amém? E o texto que eu quero ler com você, completando essa palavra, eu estou lendo muito Efésios, Filipenses, Colossenses, tem sido palavra
Presta atenção em Filipenses, não é a palavra, eu quero citar isso aqui também, 2,16, preservando a palavra da vida, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está falando isso aos Filipos, ele está dizendo no 15, ele ainda volta e fala, para que vocês tornem-se irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ele está dizendo para mim e para você, o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos ser irrepreensíveis, nós precisamos ser sinceros, você não pode ser falso, você não pode ter duas facetas. Eu acho que essa pandemia revelou que muita gente usava máscara, né, dentro das igrejas. Hoje nós estamos usando uma máscara, acho que Deus está dizendo, olha essa máscara aí, hein? Tá vendo? Você que sempre escondeu o seu lado oculto. Estou fazendo para você usar a máscara agora, literalmente para você entender. Então quando Paulo está dizendo, olha, sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio dessa geração pervertida e corrupta. Irmão, não é porque o cara rouba que a gente tem que roubar. É que o cara furta lá na fábrica, ou lá, o cara levou, eu também tenho meus direitos. Não leve. Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, falou, pastor, as pessoas na fábrica, elas levam embora as coisas. E por um tempo eu fazia isso, mas quando eu vim para a igreja, esse comportamento meu foi mudando. Eu falei, amém, irmão. Isso é ação do Espírito Santo dentro do seu coração. Isso é ação de Deus dizendo para você, isso é errado, você está metendo a mão daquilo que não é teu. Ah, mas não tem nada, tá sobrando lá. Mas não está seu nome lá nele, não é seu. A gente quer ter as vantagens, né? A gente quer ter os jeitinhos brasileiros. A gente quer usurpar das pessoas, a gente quer explorar as pessoas. Se o cara está vendendo algo, já está barato, você ainda pergunta para ele, cara, você não consegue fazer mais barato ainda? Você está aproveitando a situação de um momento difícil da pessoa. E é para a gente ter uma postura diferente. Uma pessoa da igreja uma vez falou para mim, pastor, a pessoa queria me vender o carro por tal valor. Eu falei, não, eu não quero por esse valor, eu vou te pagar o preço. Eu achei incrível. Às vezes a gente acha que está ganhando, tirando vantagem em tudo. E essa pessoa fez isso, honrou a pessoa. E depois disso essa pessoa foi muito abençoada, tem sido muito abençoada, porque são caráteres, são posturas. Quem está me entendendo? Isso é uma mente transformada. Isso é uma mente renovada. Isso é uma mente que caminha para entender o plano de Deus segundo a sua vontade nela. Não é ter emoção espiritual na igreja e passou isso aí, eu já saio lá fora e aí cada um por si, Deus por todos e vamos que vamos na batalha, aqui é cobra engolindo cobra e vai. Não, você é filho. Você tem que trazer direção à vida das pessoas. Quem está me entendendo? Você precisa trazer ajuda às pessoas nesse dia. Você precisa trazer. Tem horas, pastor, que a gente fica irado. Fica. Mas a Bíblia diz: você pode até irar, mas não peca. Não queira fazer algo além disso. Eu quero ler esse outro texto e a gente vai encerrar. Caminhada, ela exige essa negação, essa mudança de comportamento. E às vezes você vai falar: nossa, mas parece que não está acontecendo nada na minha vida. Porque as áreas que o Espírito Santo ele está entrando, ele está trabalhando você, são áreas incríveis que você não imaginou, mas ele está fazendo. Deixa eu achar esse texto aqui.
Aqui, Efésios 3,17. Ele está dizendo: e assim habite Cristo no vosso coração. E assim habite Cristo no vosso coração. Ele fala, pela fé. Nós seguimos Cristo pela fé. Estando arraigados, essa palavra que eu queria afirmar junto com você. Estando arraigados, o que é essa palavra arraigados? Enraizados. Quando você vê uma árvore que ela tem seus 10 metros de altura, você vê que as suas raízes, com certeza, é no mínimo 10 metros para baixo, para trazer equilíbrio, fortalecimento para aquela árvore. As raízes estão entrelaçadas, buscando água e buscando se expandindo lá embaixo para fortalecer aqui. A palavra de Deus, geralmente, o sacrifício que eu e você, nós fazemos, muitas vezes eles são ocultos e ninguém te aplaude. São como raízes, estão lá e ninguém vê. Não espere que você, talvez, pela sua caminhada com Deus, eles vão te aplaudir, vão dizer para você: oh, que maravilha, você está na caminhada com Deus, isso é maravilhoso. Não. Eles vão tentar o tempo todo bombardear você, dizendo: e agora? Você está indo na igreja? Você já está dando dinheiro para o pastor? Você já está sendo enganado? Você já virou um fanático? Você já está sendo persuadido por esse pessoal? Isso são os vendavais e as tempestades que vai vir contra essa palavra arraigado sobre a sua vida. Quando você entender que você está fortalecido, e na oração, na entrega, você vai enraizando em Deus. Na negação do seu eu, você vai enraizando a sua fé. Você vai sendo fortalecido. Você vai ganhando forças aqui para vencer os obstáculos todo dia. Os vendavais. Porém, de muito difícil. Isso vai ser muito difícil, como eu falei. Os elogios para a sua vida. Os elogios serão difíceis na caminhada cristã, querido. Sabe por quê? Porque o homem natural, ele vai procurar em você algo natural para apontar você, mas na verdade você já não está vivendo como homem natural. Quem está me entendendo? Você está vivendo como um homem sobrenatural, procurando tratar o homem interior dentro de você, a mulher interior dentro de você, mudando o pensamento, o psique, a alma é o psique, ela tem os seus lados intelectos, né? Então você começa a olhar a alma, o psique, o pensamento, as emoções, o que te trouxe até aqui, o que não te deixa caminhar, o que não te deixa enraizar com Deus. Talvez, pastor, o que não me deixa? Eu não consigo perdoar, pastor. Muito em breve, os vendavais derruba essa árvore. Você não está enraizado na palavra. Você não tem sentimento de rejeições. Tem gente que tem ódio e está dentro da igreja. Tem gente que não consegue ter paz consigo mesmo e nem com as pessoas e estão dentro das igrejas. Quando Paulo fala dessa palavra enraizado, essa raiz, e ele cita outra coisa logo em seguida: e alicerçados em amor. Oh, querido, aí fechou. Qual que é a nossa base? Sabe por que a gente mede o nosso nível? Termômetro, né? A gente mede as coisas, aquilo segundo o nosso olhar. Segundo o nosso olhar, a gente perece. Vocês lembram de Samuel tentando escolher aquele rapazinho para ser o rei de Israel? Ele chega na casa, vê 7 homens grandão, bonito de guerra, e falou: cara, é algum desses aqui. Aí Deus falou: bobinho, ele está olhando segundo o olhar dele.
existe um homem que está aqui nessa casa, aqui, que mora nessa casa. Ele tem raiz não na aparência, ele tem raiz comigo. Ele ora, ele busca a mim, ele tem a presença do meu espírito, está enraizado em mim. Pode vir o que for para ele lá no campo, ele está cuidando das coisas do Pai, ele está cuidando com zelo, com cuidado, com carinho, sendo especial, e não está aqui. Não está na beleza desses 7 homens bonitos aqui. As pessoas procuram hoje uma ostentação aparente. É ou não é, gente? Vai na academia para ficar tanquinho, bonito. Não estou falando que isso não é saudável, é bom, mas não exagerado. Tem gente que faz do seu corpo um culto a ele mesmo. Eu me amo. Você já viu gente assim que ama e passa assim, né? Ele olha ele assim, ele faz assim. Eu me amo. Uau, né? Ele parece aquele cepacol, né? Aquele cara bonitão, né? Eu me amo. Ele procura a aparência. Dentro dele é oco. É oco. Porque ele procura cuidar daquilo que é aparente, aquilo que vai morrer. Eu e você, nós estamos falando de vida eterna, de alma, de espírito. Tratar a nossa alma para quê, pastor? Eu preciso tratar a alma enferma, para que o Espírito diga para ela: levanta a alma enferma. O que você está deitada aí? O que você está aí com as suas rejeiçõezinhas? O que você está fazendo aí? Está tentando jogar o Filho de Deus aqui por terra, dizendo para ele que ele não tem valor, dizendo para ele que a alma, não, mas ninguém amou ele, ele é coitadinho e sempre foi desprezado, rejeitado. Davi podia pensar da mesma forma quando ele estava no campo lá, porque o pai dele nem lembrou dele. E Samuel olhou e passou o olho em todo mundo, bateu com a cara na parede de novo e falou assim: acabaram-se os seus filhos? Aí Jessé falou: tem mais um, tem o escravo. Só que é o escravo que tem a mente de livre, que tem a mente de príncipe. Ele estava cuidando das coisas do pai. Tem gente cuidando das coisas do pai aqui hoje? Quando você cuida das coisas do Pai, Ele não vai te dar pensamentos, naturezas humanas. Ele vai te dar pensamentos sobrenaturais. E não vai ser na sua força, vai ser na força dEle que você vai vencer. Não é na sua capacitação humana, não é no seu esforço humano. Ai, pastor, com Deus eu faço isso. Querido, Ele já te conhece, por dentro e por fora. Só declare para Ele quanto você o ama. Declare para Ele, Ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir, fala, você fala para Ele: Senhor, Deus fez o universo por causa do Senhor, que eu te amo. Eu te amo. Mas Deus precisa de raiz. Deus precisa de homens e mulheres alicerçados em amor. É o grande desafio? Talvez sim. Sabe por que hoje? Porque se alguém faz uma afronta com você, o que você deseja? Primeiro ponto que a mente humana faz: vinga. É ou não é? Dá o troco. Falou de você, dá o troco. Humilhou você, dá o troco. Eu sou filho do Deus vivo, não posso ter humilhação na minha vida, pastor. Pode sim. Vai moldar você, vai moldar seu caráter, vai moldar sua postura, vai fazer você crescer. Não vai ser um menininho mimado que fica tomando leite na mamadeira. Já passou da fase da papinha, já entrou no arroz e feijão e está voltando para o leitinho mimado todo dia. Ai, dá leitinho. Você já acostumou com a comida sólida, com ser homem, ter um caráter, ter uma postura, andar com Deus. Deus está precisando de homens e de mulheres nesse dia que sejam homens valentes, para dizer: Senhor, aqui habita o Senhor, pode habitar, que na minha vida tem lugar para o Senhor. Eu quero o Senhor, eu não quero ser um hipócrita, eu quero ser verdadeiro contigo. Eu quero ser real contigo, Deus, porque aquilo que eu vou fazer firmado, alicerçado em amor. Eu vou estar alicerçado em amor. Então tudo que eu vou fazer, pode chamar eu até de João Bobão, que eu não estou nem aí, eu vou em amor. Se você for de Rafar, você vai falar amor ainda. Sarto também fala amor, né?
É o amor de Cristo que excede todo entendimento. Essa palavra entendimento está na minha cuca. Tudo que eu leio, eu vejo a palavra entendimento. Por que eu preciso de entendimento? Para não ser um bobão, para não ser uma pessoa que viva sendo dominada por mim mesmo, pelas minhas vontades e prazeres. Eu preciso ter uma postura diferente, eu preciso andar diferente, eu preciso me comportar diferente. Diante dessa geração, as pessoas têm que olhar para mim e ver Deus em mim. Eu não preciso falar de Deus, elas só precisam olhar para mim e para você e dizer para mim e para você: aí eu sinto alguma coisa quando você chega perto de mim, porque chegou o Filho de Deus, chegou um caráter, chegou uma postura decente. Não chegou alguém querendo tirar proveito da situação, chegou alguém que está dizendo: esse Deus é Deus. E você ama aquele que não precisa de amor, que acha que não tem mais cabimento para amor, mas você ama ele porque você está alicerçado no amor. Quem é a base do nosso amor, gente? Quem é a base do nosso amor? Cristo Jesus. Ele é o alicerce, ele é o fundamento, ele é a pedra angular. Nele nós podemos construir o que for, porque nele eu entendo que ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi cuspido injustamente. E nós não somos bonzinhos, e às vezes faz uma cutucadinha de alfinete em você. Você não mexe comigo não, você não me conhece. A natureza humana brota a todo momento. E eu sempre falo aqui e vou continuar falando: se você não tiver transformação de Deus dentro de você, caráter, postura, o Espírito Santo não está trabalhando dentro de você, dentro de mim. Sem transformação de vida não há vida cristã. Você pode sapatear, rodar durante o culto, fazer o que for aqui, e quando chegar na segunda ou na terça-feira, aí você rodei domingo. Na segunda, eu acho que eu não rodaria mais não. Na quarta, você nem pensa em rodar mais. Na quarta, talvez alguém está falando mal do pastor, da igreja ou coisa e tal. Sabe por quê? Porque ele não entendeu quem é Deus para ele. Ele não entendeu o princípio de Deus. Se revolta quando as coisas não dão certo. Quem já viu esse quadro? Talvez você é um revoltado, que as coisas não dão certo para você. Eu acho é bom. Pastor mal, né? Pastor mal, né? Nossa, está gravado no Facebook ainda. Sabe por quê? Porque Deus está tratando você. Deus está lapidando você. Talvez você tem tudo e foge de Deus. Talvez você precise não ter nada e ter tudo, ter Deus. Aí você vai entender que, como Paulo falou, agora eu tenho tudo. Eu posso aprender. Eu já aprendi, aliás, eu tenho fartura, eu tenho escassez, eu estou com Ele e Ele é tudo para mim. É o segredo de viver feliz. Vamos encerrar? Alicerçados em amor. O que nós estamos precisando hoje? Ter alicerces de amor. Quando você fizer uma estrutura bem forte, você fala: cara, pode vir um vendaval que for. Eu sempre, quando falo alicerce, eu lembro do Japão. O povo inteligente, o povo que aprendeu com a dor, ter alicerces seguros e inabaláveis. Todo momento aquela terra treme para eles. E os prédios deles têm umas molinhas, né? Uns amortecedor, que quando treme tudo, o prédio fica para lá e para cá, e ele está dizendo: cara, a gente venceu. Nós construímos algo que resiste às tribulações. Deus está dizendo para mim e para você: você já pensou naquela área que você já perdeu? O alicerce que você precisa ter hoje para você falar: errei lá. Deus está criando estratégias, como diz o horário, estratégias. Ele sempre fala essa palavra brincando, estratégias, para você não errar. Ele está dando estratégia para você, para quê? Você errou ontem, vai errar a mesma coisa. Quem bate a cabeça na mesma coisa e fica batendo e não sai da frente é a anta.
Se você errou lá, não, vou mudar o conceito. Senhor, ó, vou mudar. Aí você ajeita aí, muda um pouquinho a rota, e o Espírito Santo fala, então, é isso aí. Você muda algo dentro de você. Você sinaliza para Deus dizendo, agora eu estou arraigado em amor. Não estou arraigado na minha decepção do passado. Eu não estou arraigado no ódio que meu pai tinha, na minha mãe tinha, me batia, me odiava. Dava comida para todo mundo e às vezes não dava a minha. E tem gente que vai guardando isso aonde, pastor? Dentro da alma, dentro do psique. Ah, meu pai amava mais minha irmã ou minha mãe e não amava eu. Aí você fica guardando tudo isso e você, toda vez que você começa a andar com Deus, aí você lembra disso e fala, nossa, que decepção. Mas lembra do Pai que ama você. Lembra do Deus que ama você. Lembra do Deus que te amou em verdade. Ele se humilhou, se entregou. Então como eu posso ter a base para me amar as pessoas? Entendendo o que Ele fez por mim. Se Ele fez por mim, e Ele está dizendo agora você precisa fazer para o seu próximo. Para quê? Para que eu entenda que Ele está transformando a minha vida de glória em glória. Para algo incrível que Ele quer fazer. Agora, se eu não entendo que Ele está fazendo algo glorioso dentro de mim, e você acha que tudo isso é balela, e você não quer mudar, e você vive as suas decepções, os seus traumas, e você volta de novo o velho homem, com os velhos hábitos, as velhas decepções, as coisas que te amarrava no passado, continua te amarrando ainda. Paulo falou, uma coisa eu estou fazendo, eu esqueço das coisas que para mim passaram, eu avanço para as que estão diante de mim, porque para mim o que interessa é o alvo que é Cristo. Ele é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso alcançá-lo, eu preciso vê-lo, eu preciso tocá-lo. Eu preciso beijar os seus pés, eu preciso abraçá-lo, eu preciso tocar nos seus cabelos, eu preciso tocar na tua face, eu preciso entender que Ele me deu força nessa terra para viver algo, não mais com natureza humana, não mais no propósito humano, mas para viver algo para Ele, porque eu fui formado para louvor da glória dEle. Essa palavra tem chamado muita atenção minha nesses dias. Eu preciso viver, você precisa viver para louvor da glória, da sua graça. Ele espera que eu e você sejamos nele o resplendor para admiração. Ele olha um povo numa cidade tão longe, os gentios que iriam ser salvos tanto tempo depois, ele olha e fala aqui, cara, lá naquela cidade, que me adora, que me busca de coração verdadeiro. Fica de pé junto comigo. O pessoal do ministério pode vir. Oh, aleluia. Que o Senhor possa te abençoar. Jesus disse, permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Ser discípulo do grande Deus. E Ele diz Ele mesmo diz, aí vocês conhecerão a verdade, e ela libertará vocês. Quem reconhece nessa noite que a palavra, a verdade, precisa libertar você de muitas coisas. Do homem que está aprisionado em jogos, do homem que está aprisionado em tantas coisas que não condiz com o servo de Deus, homem que está aprisionado nos vícios, homem que está aprisionado em ser fraudulento, homem que está condicionado em dar o jeitinho, em passar a perna nos outros, homem que está condicionado talvez em tirar da família e dar para coisas injustas. Pense nisso. Deus te chamou para ser excelente, para a glória dEle. E o que você tem feito com a palavra? Se você tem o conhecimento da palavra, a palavra vai... Jesus falou que toda palavra do homem, Ele vai condenar o homem pela sua palavra, e Ele vai justificar o homem pela sua palavra também. Então eu e você nessa noite nós precisamos entender o seguinte,
que a palavra precisa entrar no nosso coração, e aquilo que você fazia que não era legal, aquilo que prendia você, aquilo que te tomava horas, dias, você bitolado, você ali preso, Deus está dizendo: eu quero tirar você desse lugar, para te colocar no lugar que você precisa fazer para mim, porque eu te coloquei na terra com um plano, o meu propósito precisa ser realizado na sua vida. Às vezes a gente fala, um propósito precisa ser realizado na sua vida. Como eu vou fazer isso, pastor? Deixa Deus moldar o seu caráter, deixa Deus moldar a sua postura, e você vai entender que nele você pode, porque Ele está te capacitando, Ele está te enchendo dele. A gente vai fazer uma canção agora, Vitorioso És. Essa canção tem falado muito ao meu coração, creio que no coração de muitos também aqui do ministério. As nossas armas, elas são em Deus poderosas para destruir coisas do diabo. Mas nessa noite nós falamos daquilo que talvez você tenha guardado dentro de você, dentro da sua alma. Procura lançar isso fora, procura arrancar fora, despojar de tudo aquilo que não serve mais, para você ser leve diante de Deus e viver o propósito dele, enquanto há tempo ainda nessa terra. Porque um dia Ele vai voltar, e breve Ele vai voltar e vai levar a igreja dele embora. Aí talvez as desculpas não resolverão, mas você vai ouvir agora esse louvor, e logo em seguida a gente ora e a gente já encerra. Amém?